Então, vamos iniciar primeiro com o deputado Aldo Rebelo, ex-ministro de Articulação Política do Governo do PCdoB de São Paulo. Sua Excelência dispõe de 15 minutos. Bom dia, senhoras e senhores, senhor presidente dos trabalhos, prezado companheiro e colega deputado Antônio Biscaia, senhor professor Fabiano Santos, prezado jornalista Franklin Martins, senhor coordenador Silvério Zebral, meu prezado companheiro de mesa, advogado Alberto Rolo. Eu creio que o tema da reforma política ou da reforma das instituições políticas no Brasil deve ser associado ao esforço, à persistência e à perseverança da sociedade brasileira na reforma do país. Ou seja, o conceito de formação social que implica na compreensão da conformação das instituições e da natureza dessas instituições no processo de formação do país é o que pode explicar as virtudes, as qualidades e também as insuficiências e os defeitos das nossas instituições políticas. O Brasil é um país que forjou ao longo dos séculos da sua história de lutas sociais, de lutas políticas e de esforço de construção econômica, elementos de unidade, de permanência, de construção democrática, que hoje permitem ao nosso país ostentar uma das mais dinâmicas e uma das mais sólidas experiências democráticas do mundo. O Brasil, a despeito das deformações, dos desequilíbrios, de ser uma sociedade separada por abismos que separam as condições das regiões, umas amplamente desenvolvidas, como São Paulo, onde nós encontramos em quadriláteros como aquele que vão de Santos, Campinas, São José dos Campos, Sorocaba, uma região tão desenvolvida quanto qualquer outra do planeta. E outras regiões no interior da Amazônia que ainda avançam no estágio inicial, quem sabe, do século XVIII e do século XIX, como as regiões das disputas por ouro, pedras preciosas, os garimpos do interior da Amazônia. O Brasil é um país de desequilíbrios não só regionais, de grandes desequilíbrios sociais, econômicos, culturais, educacionais, e apesar disso, o Brasil consegue eleger para a presidência da República um migrante nordestino, sem a formação acadêmica que normalmente ou tradicionalmente é exigida aos postulantes do cargo supremo da República, e o país consegue, em meio ao esforço de construção democrática, uma mobilidade política que nem sempre é correspondida como mobilidade social. Ou seja, os pobres muitas vezes podem chegar mais rápido e mais fácil
através ou pelo caminho da política a posições importantes do que pelo esforço do seu trabalho e pela sua presença na economia do país. E as relações entre o poder executivo e o poder legislativo só podem ser compreendidas a partir das virtudes e dos defeitos das nossas instituições. É natural que, diante de tantos desequilíbrios, o poder político seja o desaguadouro, o estuário e o canal para onde se dirigem todas as pressões resultantes dessas desigualdades e desses desequilíbrios. As regiões querem superar a sua pobreza ou querem nivelar a sua condição, as mais pobres com as mais ricas, exatamente pressionando principalmente o poder executivo e também o poder legislativo. Os trabalhadores, os pobres, os menos favorecidos, também buscam, através das suas mobilizações e das suas pressões sobre o executivo e sobre o legislativo, superar as dificuldades e o atraso na partilha da renda num país como o nosso. Os privilegiados também pressionam para não perder aquilo que conquistaram exatamente através da sua influência política, econômica e social. E os remediados se situam no meio dessa disputa, procurando também defender os seus interesses. Então, o que nós testemunhamos no Brasil, ao longo da nossa história, e o que expressa a relação entre o legislativo e o executivo, é exatamente o resultado das pressões e das contrapressões, das disputas existentes numa sociedade tão desequilibrada e tão desigual como a nossa. Nós não compreenderemos o Brasil imaginando-o como uma democracia nórdica, ou como uma democracia como a da América do Norte, a dos Estados Unidos, a do Canadá, a da Dinamarca ou a da Suíça. Essas sociedades são socialmente muito mais equilibradas do que a nossa, economicamente muito mais iguais do que a nossa. E, portanto, não é possível conceber o Brasil como um país que não tenha que necessariamente enfrentar os choques dos interesses, os conflitos, e a esses conflitos e a esses choques é que se dá um nome, uma espécie de nome genérico de crise. A crise, ou as crises que nós assistimos na história do Brasil, nada são mais do que o resultado dos confrontos, dos conflitos, dos choques existentes e resultantes desses desequilíbrios. Não podemos, inclusive, no presente momento, enxergar o que está acontecendo no Brasil como uma novidade. Basta-se dizer que em 1822, o Brasil fez a sua independência em 7 de setembro, a cabeça que se ergueu dirigindo aquele movimento era um homem considerado não apenas como um dos mais sábios da sua época no mundo, como um grande talento político, José Bonifácio de Andrade Silva. Em 7 de setembro, ele dirigiu a independência, quase que deu a coroa por correspondência a um príncipe muito jovem, o Dom Pedro I, e em dezembro ele já estava destituído do poder. E em março de 23 já estava banido e exilado em bordéus, de onde só voltou 5 anos depois para assumir exatamente a tutoria dos filhos do imperador.